Abra os teus lábios e declare suas vozes. Ó. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, Meu Rei. Declare. poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Ô Pai, nós queremos dar a honra, a glória, o louvor e a adoração ao Senhor. Esse nome tem poder. E é por isso, meu Deus, que nós rendemos ao Senhor a adoração. Nós nos humilhamos perante Ti. E acima de tudo, Senhor, reconhecemos quem é o Senhor sobre a nossa vida. E já, meu Deus, de antemão declaramos: Pai, nos perdoa por qualquer coisa, por qualquer ato, palavra, atitude que tenha desagradado ao Senhor, porque nós queremos estar nessa essência, essa essência da adoração, esta essência a qual glorifica e exalta o Teu nome. Por isso, Pai, receba a nossa adoração agora, receba o nosso louvor nesta manhã, Pai. É uma manhã, meu Deus, de nós exaltarmos o Teu nome e reconhecermos quem é o Senhor sobre a nossa vida. Não é sobre homem, é sobre Ti, Pai. Não é sobre circunstâncias, não é sobre problemas, é sobre aquele que é Senhor e poderoso. Por isso que nós estamos declarando, Pai, que poderoso é esse nome. Esse nome tem poder, esse nome venceu as enfermidades, esse nome venceu as crises, esse nome venceu o sistema, esse nome venceu a morte, esse nome ressuscitou, que é o nome de Jesus, e Ele nos trouxe vida. Por isso, Pai, traz vida esta manhã para nós, traz vida para cada um de nós, traz esperança. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa gratidão, Pai, a cada dia. Por isso nós nos rendemos desta manhã, declarando: ser bem-vindo, Espírito Santo, ser bem-vindo, Senhor Jesus, ser bem-vindo, Deus Todo-Poderoso. Esse lugar aqui é onde o Senhor habita, onde o Senhor habita, e sem a Tua presença nós não somos nada, e não conseguimos nada se o Senhor não for conosco, em nome de Jesus. Você pode aplaudi-lo, você pode aplaudi-lo, você pode aplaudi-lo. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo. Pega a sua Bíblia, nós vamos ler dois textos bíblicos diferentes. Nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 ao verso 4. E nós vamos também ler João, capítulo 4, verso 23 e 24. Vamos lá por partes. 2 Crônicas, Velho Testamento. 2 Crônicas, para ficar mais fácil para você, fica logo depois de 1 Crônicas. Você logo achar, se você achar 1 Crônicas, você vai achar 2 Crônicas. Tá bom? 2 Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 1 ao 4. Eu quero falar nesse momento, eu quero que você se atente. Se você tiver uma caneta, um papel, tem coisas que a gente tem que guardar. Eu entendo que tem mensagens que Deus ministra a nós e nós aprendemos. Eu entendo que também hoje será uma ministração para nós aprendermos ainda mais. Todo dia a gente aprende, pastor, mas eu quero falar sobre a adoração a Deus em meio às lutas. Como que você adora a Deus? Você tem fôlego, você tem ânimo, você tem capacidade de adorar a Deus no meio da adversidade? Quem é você no meio da adversidade? Mas eu vou ensinar alguns pontos importantes. Eu vou falar a parte A agora no culto da manhã, e vou falar a parte B no culto da noite. Vou dividir a mensagem em duas partes, para que a gente aprenda e cresça. Mas a adoração, você acha que o que está acontecendo quando você está adorando aqui? E a adoração é só quando eu canto? É só quando eu estou expressando aqui o louvor, no sentido aqui desse momento? Então é isso um pouquinho que eu quero ensinar a vocês. Qual é a capacidade que Deus tem nos dado de abalar o inferno, através da palavra e da adoração. Essa adoração, nos seus lábios, fazem toda a diferença. A adoração é algo que vai mover os céus em nosso favor. E muitas vezes o inimigo quer te calar. Você pode ver que no meio das adversidades, em vez da gente buscar Deus, a gente fica moribundo, com a boca fechada, e achando que Deus não está nos vendo. Em vez de você ter motivos de louvor, em vez de você ter motivo de adorá-lo, em vez de você dizer: Senhor, é a oportunidade que eu tenho, não é em mim,
É no Senhor que eu sou vencedor. E a gente acha que é na nossa capacidade. A gente olha para nós, no meio das adversidades, assim, eu vou vencer. Mas quando está tudo bem, nós somos aqueles que cantam. Quando o irmão pega na nossa mão, a gente, oh, glória. Mas quando está passando pela luta, a gente é o primeiro a dizer, não, o nosso rosto já mostra. O nosso semblante já mostra que você não está bem. E parece que a sua alegria é sobre aquilo que você vive aqui, ó, no mundo exterior. E a sua alegria é do que você vive por dentro. Porque quando você tem convicção em Deus, quando você sabe quem é Deus na sua vida, nada do que está acontecendo fora abala o que está acontecendo dentro. Fora pode estar sendo destruído, mas dentro tem a vida eterna. Dentro tem esperança para você. E eu não louvo pelo que eu vejo, eu louvo pelo que eu tenho fé. Eu acredito naquilo que o Senhor tem para fazer. Então, segundo Crônicas, que é um texto muito conhecido, que a gente gosta daquele versículo, né? Nessa peleja não tereis que pelejar, ficai quieto e vede o livramento do Senhor. A gente cita só isso. Mas vamos ver um pouquinho o que acontece no meio dessa peleja. Vai dizer assim, ó, e sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles os outros dos Anomitas, vieram a pelejar contra Josafá. Veja, que a Bíblia não está dizendo que é contra o seu reino, não está dizendo contra a sua terra, fala especificamente de um homem. Tem lutas que são pessoais, mas que atingem a todos que estão perto de nós. A Bíblia não está dizendo contra o reino de Judá, contra o reino de Hebrom, não, está dizendo contra quem? Josafá. Tem coisas que são específicas. Verso de número 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Verso de número 3, aí irmão, entra o segredo, aquele homem recebe a palavra, entende o que estava acontecendo, e a Bíblia vai dizer, então Josafá, ou Jeosafá temeu, e pôs-se o quê? A buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Veja aqui no verso 1, eu vou frisar de novo, a luta não era contra Judá, a luta era contra Josafá, mas atingiu a todos. Aí ele, sabiamente vendo, ele teme, ele entende, mas ele apregou a um jejum, dizendo, todo mundo vai jejuar. E se você ler o texto, você vai ver que até os animais jejuaram. Ele diz, o negócio está feio. Agora olha o verso de número 4. Então Josafá e Judá se ajuntou, ó, a unidade, para pedir socorro a quem? Ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Tinha uma voz de comando, e quando a voz de comando chegou, Judá entendeu que era momento de humilhação. Não era uma guerra de um homem, era a guerra de uma nação, e essa nação estava em batalha, mas eles iriam vencer. E se você ler o versículo subsequente que não está aí, ele vai dizer, né, no verso 5, pois Josafá de pé na congregação, quando o homem de Deus e a mulher de Deus não se prostra, mas se põe de pé, a situação muda. E eu quero lhe dizer, eu não sei o que você está enfrentando, mas não é tempo de você se prostrar, é tempo de você se botar de pé. Porque Deus vai continuar fazendo o nome dele sendo glorificado sobre a tua vida, sendo bendito sobre a tua história. Vamos lá para João capítulo de número 4, um versículo também bem conhecido, João 4, 23 e 24. Evangelho de João 4, verso 23 e 24. Olha o que vai dizer. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Na mensagem da noite eu vou falar, Deus não está procurando pastores, Deus não está procurando profetas, Deus não está procurando
doutores, Deus está procurando adoradores. Deus é Espírito, verso 24, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que palavra é essa, pastor? É aquela da mulher do poço que pergunta: onde devemos adorar? Ele diz: é no norte? É no reino do sul? Ele diz: não, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O lugar não importa, importa é que tem adorador. Eu te pergunto, tem adorador aqui esta manhã? Tem alguém que pode exaltar a Deus aí através dos seus lábios e expressar a sua adoração a Deus? O que é isso, pastor? Expresse. Talvez você está dizendo: em mim não há força, mas você já conclamou dentro de você que você vai vencer, que você é capaz, que você entende, que você vai adorar, que você não vai se prostrar, que você não vai se render a esse problema. Esse problema não vai te matar, esse problema não vai te paralisar. Esse problema não vai deixar você cego, mas que esse problema vai te levar para mais próximo de Deus. E se você é esse adorador, você já está dizendo: Senhor, não é sobre mim, é sobre ti, Pai. Eles estão atacando, não é a mim, é ao Senhor. Então, Senhor, eu quero me botar de pé esta manhã e dizer: me ensina a ser esse adorador, porque eu vou me posicionar como uma adoração que louve e exalta o teu nome. Então eu quero aprender, Pai. Abra meu entendimento, abra minha visão, me dá esclarecimento através da tua palavra, porque eu quero ser esse adorador. Não importa o lugar, importa que tenha esse espírito de adoração dentro de mim e o teu nome seja glorificado, seja no meu carro, seja na rua, seja no meu trabalho, seja onde for, Senhor, eu vou adorar o teu nome, eu vou bendizer o teu nome, eu vou exaltar o teu nome. Então, Senhor, já começa a quebrar as cadeias que há em nós. Pai, começa a quebrar os preconceitos, começa a quebrar os traumas, Senhor, a religiosidade da nossa vida, porque eu sei que nós chegamos aqui nesta manhã e há adoradores aqui, adoradores que vieram aqui, Senhor, que não olharam para as circunstâncias, para os problemas. Eles saíram da sua casa porque entenderam que eles vieram homenagear aquele que é Senhor da sua vida. Eles vieram participar de um culto, eles não vieram ouvir o louvor, eles não vieram ouvir a palavra, eles vieram fazer parte do culto. É um culto que está acontecendo em homenagem a ti. Tudo que está acontecendo aqui é para ti, tudo que está acontecendo aqui é para o Senhor. Não é quem louvou melhor, quem não adorou melhor, não, Senhor, aqui é para ti, é tudo para ti. É um coral, Senhor, é um coral que está adorando. Agora, Pai, eu vou ouvir a tua palavra, me orienta na tua palavra, para que eu adore, porque, meu Deus, se no meio do culto tu mandar, eu vou adorar o teu nome. Se no meio da palavra eu ouvir que o Senhor está falando comigo, eu não vou ficar quieto, eu vou dar um glória a Deus, porque a tua palavra diz, Senhor, que Abraão era fortalecido quando ele dava glória a Deus. Talvez, Senhor, algumas coisas estão querendo me impedir com que eu te adore. Eu já quero declarar, Senhor, as correntes vão cair por terra hoje, os grilhões vão ser despedaçados hoje, e a adoração precisa voltar para os meus lábios, Senhor. A adoração precisa voltar para a minha vida. Eu preciso ser esse adorador nato. Não é porque eu tenho uma voz linda, é porque existe em mim uma adoração de um filho de Deus. Se conosco, Pai, em nome de Jesus. Tome o seu assento. Queridos, a primeira palavra que nós lemos é de 2 Crônicas, mas eu vou inverter e nós vamos começar falando na realidade de João capítulo 4. Por isso que eu li em segundo ponto, para que ficasse memorizada primeiro. Então a palavra usada por Jesus para adoração no texto de João 4, verso 23 e 24, refere-se a uma adoração em espírito e em verdade, deixando assim claro que o conceito que se tem de um lugar de adoração não é um lugar, mas é onde vai vigorar o Espírito de Deus. Aí vai ter liberdade para que o nome dele seja glorificado. Deus não está falando de lugar, Deus está falando de um encontro que ele vai ter com alguém que está em espírito e em verdade. Jesus, antes de tudo, diz que a adoração não é uma questão externa. A verdadeira adoração é algo que vem do Espírito de Deus. Por isso que muita gente, quando passa luta, quando está em pecado, quando está em situações adversas, ele não consegue adorar.
Eu já quero dar uma primeira senha para você aí, para você entender. Quando você vê alguém que está enfrentando uma luta, ele não vai conseguir adorar. A adoração vai ser a primeira coisa que vai ser tirada dos lábios dessa pessoa. Essa pessoa que está enfrentando, você já vai ver logo na face, na forma, no jeito da pessoa. A pessoa não consegue adorar, porque é onde o inimigo, ele vai roubar de mim e de você, para que você não entenda qual é o verdadeiro sentido da adoração. E se você não compreender isso, você vai viver essa vida medíocre, querendo ou não uma vida medíocre, porque você não vai conseguir entender o que Deus tem contigo. Mas já que um significado da palavra adorar, prestar homenagem, é eu prestar homenagem. Como é que é uma prestação de homenagem? Quem sabe aqui do serviço público, quem sabe aqui como que é no governo, quem sabe como é que faz? Tem todo momento um cerimonial para que aquilo pudesse acontecer, apesar dos rituais. Mas hoje você não veio só para um culto, você veio prestar uma homenagem ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. E aqui não tem protocolo, aqui não vai ter cerimônia, aqui vai ter adoradores que se rendem em adoração, seja de joelhos, seja deitado, seja em pé, seja da sua forma, mas que vão aí homenagear aquele que é Senhor da nossa vida. Eu pergunto, você veio aqui homenagear aquele que é Senhor da tua vida? Você veio aqui homenagear aquele que é Senhor da tua casa? Então eu queria dizer para você, tira o protocolo e começa a exaltar aquele que é Senhor, porque uma das primeiras coisas que muitas vezes colocam para nós são os rituais e os sistemas. O sistema vem querer te encaixar dentro de uma caixinha, dizendo para você, ó, você não pode isso, você não pode aquilo. Eu queria te dizer, tem adoração nos seus lábios? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego aí, irmão. Ele não está dizendo tem luta, aquele que tem problema, aquele que tem dificuldade. Ah não, ele está dizendo tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Então eu preciso entender que o significado da palavra adorar é prestar uma homenagem. Eu vim nesta manhã prestar homenagem àquele que é Senhor da minha vida. Eu reconheço o que Ele tem feito por mim. Então Deus, a partir daí, é do meu interior que vai fluir rios de águas vivas, não é mortas, rios de águas vivas. Eu já quero começar a declarar, Deus já está começando a romper dentro de você, tudo aquilo que veio para bloquear o fluir do rio de Deus dentro de você, tudo aquilo que estava tentando talvez paralisar, ou fazer do seu rio, aí meu irmão, uma represa. Eu quero declarar, esse muro da represa está sendo derrubado hoje. Você não é represa, você é um rio de Deus, que vai adorá-lo, vai exaltá-lo e vai bendizê-lo em nome de Jesus. Você precisa entender isso. Então, pastor, quais são as formas da adoração? Quais são as formas? O templo continua ocupado e ocupando um lugar importante na adoração da igreja, e manteve a sua importância durante todo o ministério de Jesus. E ele participou de várias festas religiosas. E é por isso que a gente sabe que tem 7 festas judias. Mas ao mesmo tempo ele participou de várias festas. Se você for lá, você vai ver. Ele participou da Páscoa, ele participou da festa dos tabernáculos, ele participou da festa da dedicação. E eu quero falar de 3 festas, para que você pudesse entender algo. O que significa essas festas? Por que Jesus também adorava no meio dessas circunstâncias? Por ocasião da festa do tabernáculo, ele ensinou que era a verdadeira água da vida. Foi justamente na festa do tabernáculo, ou seja, que seria através dele que o homem seria liberto da religiosidade, e não iria adorar pelo que ele estava vendo, mas pelo que ele estava sentindo em Deus, porque quem anda em Deus, anda no Espírito. Então a festa do tabernáculo veio trazer essa adoração, mostrando do homem, você nasceu da água e do Espírito. A festa da Páscoa foi aproveitada para estabelecer a ceia do Senhor e o derramamento do Espírito Santo, onde teve ocasião na festa de Pentecostes. No Evangelho encontramos exemplos de adoração individual e pública, e ali os exemplos de pessoas como João Batista, que foi um dedicado profeta, e ao próprio Senhor Jesus, que jamais se descuidou de dedicar-se à adoração ao seu Pai. Tudo que Jesus fazia, ele fazia e honrava ao seu Pai. Então, se nós temos que fazer algo, é honrar o nosso Pai. Jesus ensinou que a oração vem acompanhada de jejum. Você vai aprender que também a adoração, você não adora só louvando. Tem essências na nossa vida que precisam acontecer. Então a oração vem acompanhada de jejum, e são práticas necessárias na adoração.
Se você acha que adorar é só colocar um hino, também vem com a prática de oração. Você precisa também adorar orando e jejuando. Mateus 17, 21 vai falar sobre isso, se você quiser anotar. Mateus 17, 21. A adoração pessoal foi muito bem explicada pelos apóstolos. Paulo, por exemplo, praticava e recomendava. Lá em 1 Tessalonicenses 3, 10, 1 Tessalonicenses 5, 17. Paulo vai fazer isso e vai nos ensinar como um homem pode adorar a Deus através da sua vida. Adoração através da oração. Você precisa também aprender a orar e também adorar a Deus através da sua oração. Em dedicação à oração, Paulo recomendava o estudo diligente das Escrituras mediante a leitura e a memorização. Por isso, eu também oro, eu também busco, mas eu também leio a Bíblia. A adoração é isso, é um conjunto, onde você precisa entender. Onde está escrito isso, pastor? 2 Timóteo 3,15. Efésios 6,17, ele exorta para uma vida cristã bem disciplinada. Se você quer ser um adorador encontrado por Cristo, você precisa ter uma vida disciplinada. Pastor, eu gosto muito da adoração, amém, mas tem que ter leitura bíblica, tem que ter oração e tem que ter jejum. Não adianta eu cantar com os meus lábios e o meu espírito está vazio, não está conectado com o Pai. Então, quais são os elementos que são componentes da adoração, pastor? A oração, o louvor, a confissão de pecados, a confissão de fé e a nossa generosidade. Generosidade, pastor? Você também adora a Deus com aquilo que você tem. Você precisa entender que a oração, naturalmente, era um dos elementos básicos da adoração cristã primitiva. Se você vai ler o texto e você vai ver, ninguém toma atitude sem antes falar com Deus. Oração é acompanhado da sua adoração. Outro ponto, o louvor. O louvor está intimamente ligado à oração, e é a confissão da natureza e das obras de Deus. É quando você exalta Ele e você bendiz a Ele através de uma oração cantada. E ao mesmo tempo vem a confissão de pecados, porque quando você começa a adorar e a orar e a jejuar, você começa a reconhecer que você é falho. E nas suas falhas, você começa a confessar os seus atos. Então você começa a dizer, Senhor, eu não sou merecedor, mas Tu és. Eu não posso, mas Tu pode. Eu não sou capaz, mas Tu consegues. E eu quero colocar minha vida diante de Ti. Eu reconheço que eu não sou merecedor de estar onde eu estou, mas a honra e a glória pertence ao Senhor. Por isso também vem a confissão de fé. A fé da igreja primitiva era a fé em Jesus como Salvador, e é isso, ele sendo o mediador para com Deus. Pedro fez essa afirmação primária em Mateus 16,16. A obra do Espírito Santo faz com que os crentes afirmem e confessem que Jesus é o Senhor. Por isso, querido, não é nem por força e nem por violência. Tem muita gente que quando vem no culto, ele se emociona. Tem muita gente que conhece um Jesus que emociona o seu coração, mas ele ainda não teve um encontro com o Espírito Santo. Não sou eu que convenço você. A palavra pode ser linda, ela pode até mexer comigo, eu posso até chorar, mas não adianta se ela não gerar em mim motivos de arrependimento. A adoração também vem acompanhada de uma confissão de fé, mas também de uma mudança de vida. E hoje a gente observa, muitas pessoas, elas tiveram ali uma confissão de fé, mas ainda não foram regeneradas. Regenerado é diferente de ser transformado. E eu preciso falar isso para você. Regenerado é diferente de ser transformado. A gente usa muito a palavra, irmão, você precisa ser transformado. Mas deixa eu te dar um exemplo dessa mudança e dessa diferença. Qual é, pastor? Quando a gente assiste aquele programa daquele rapaz chamado Luciano Huck, lá tem um programa do Lata Velha, não tem? Naquele programa eles pegam um carro velho e transformam aquele carro. E como é que o carro fica? A aparência é de novo. Ou daquele ano, todo reformado, zerado. E quem vê o carro que estava em pedaços, depois transformado, como é que fica? Nós ficamos impactados ou não?
Você olha e diz, meu Deus, como é que eles conseguiram restaurar isso? Só que deixa eu te falar uma coisa, o chassi do carro mudou? O chassi do carro mudou? É o mesmo. O ano mudou? É o mesmo. Mudou a lata, mas não mudou a essência. Quando Jesus chega para aquele homem, aquele chamado Nicodemos, Jesus disse, o que vos importa é nascer da água e do Espírito. Água te lava por fora, mas o Espírito te mostra onde você está falhando. É Ele que te convence da justiça, do juízo e do pecado. Eu posso ser lavado por fora, mas se eu não fui regenerado, eu posso mudar minha roupa, eu posso mudar o meu jeito de falar, mas muitas vezes a minha essência, o meu chassi, ainda é de velho homem. E aí você não consegue entender, porque que você não consegue alcançar o nível de um adorador. Frequentar a igreja não vai fazer você um crente. Ser dizimista não vai fazer você um crente. Porque se fosse assim, se eu frequentasse uma garagem, eu seria um carro. Eu não sou crente porque eu frequento uma igreja. Eu sou crente porque eu tive um encontro com o Espírito Santo. E esse batismo que eu batizei nas águas, que me lavou por fora, o Espírito Santo me convence todos os dias das minhas falhas, dos meus erros, e que eu preciso mudar todos os dias. Eu não estou aqui porque eu sou bom, eu estou aqui porque o Espírito Santo me ajuda todos os dias a dizer para mim que tem algo ainda na minha vida que precisa mudar. E para isso eu preciso ter uma confissão de fé. Não é tempo de crente que me faz crente. É tempo de intimidade com Deus, que me faz um adorador de verdade. É um tempo de intimidade. E se tem uma coisa que nós não queremos é intimidade. Nós queremos gastar tempo com muita coisa, mas não investimos tempos com Deus. Então, para isso eu preciso de uma confissão de fé diária, reconhecendo onde eu errei e aonde eu pequei, para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso está escrito em 1 Coríntios 12:3, Filipenses 2:11. Eu, para ser filho, eu tenho que ser enxertado na videira. E a videira agora não é brava mais, a videira agora é verdadeira. Porque o que flui do Pai, flui na minha vida. O que flui de Deus vai fluir em mim, para que o nome dele seja glorificado. Mas eu também o adoro a Deus, com as minhas ofertas e os meus dízimos. A alusão a uma coleta semanal, 1ª carta aos Coríntios 16, tem dado margem para que o ponto de vista que as coletas faziam parte da adoração cristã primitiva. Tudo que o homem colhia, ele ofertava na casa do Senhor. Quando você vem aqui, dá o seu dízimo, dá a sua oferta, você também está adorando a Deus. Você adora a Deus com aquilo que Ele já te deu. É, no entanto, que quando você vai verificar, Deus põe o jardim primeiro ou põe o homem primeiro? O que Deus põe primeiro? O jardim. E quando Ele põe o jardim, Ele põe o homem lá faltando as coisas ou põe já suprindo tudo? Quando você foi feito, você já foi feito com orçamento. Deus não te criou para você passar a luta que muitas vezes você está passando, porque talvez você não conhece o jardim onde Deus te plantou. Porque onde Deus te plantou já está tudo preparado, porque Ele vai fazer na tua vida. Mas muitas vezes, por a gente olhar e só querer o que a gente acha, a gente esquece de adorar a Deus em cima daquilo que Ele já nos deu. E quando eu oferto, quando eu dizimo, eu também estou adorando a Deus. Então eu quero só relembrá-los, eu adoro a Deus na oração, eu adoro a Deus louvando, eu adoro a Deus confessando os meus pecados, confessando a minha fé, e também sendo fiel com o meu Deus. Todos esses processos fazem parte da minha adoração. Então, qual é a essência da adoração, pastor? A adoração cristã consiste na adoração de Deus Pai, através do Deus Filho. E é por isso que eu preciso entender, o adorador do Novo Testamento mantém-se uma relação pessoal, de filiação de Deus, como base em sua adoção em Cristo.
o crente ora em nome do Filho, para alcançar o Pai. Por isso que João 16, 23 vai dizer, daquele dia, vocês não me perguntarão mais nada, e eu lhe asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedires em meu nome. Então, quando eu peço a Deus em nome do Filho, eu vou alcançar o coração do Pai. Eu estou sendo um adorador. Então, como adorar a Deus em meio às crises? Que foi o texto que nós lemos de 2 Crônicas, capítulo de número 20. A Bíblia vai nos dar exemplos de batalhas vencidas através do louvor. E esse louvor não vem só acompanhado de uma canção. Ele precisa vir de oração, adoração, ele precisa vir de jejum, ele precisa vir de confissão de fé, ele precisa vir, e o que nós lemos, quando a notícia chega para Josafá, ele se posiciona como? Ele só canta, gente. Não, em caso de pessoas que enfrentam as lutas diárias de maneira bem diferente dos padrões da cultura, nós precisamos entender que tem coisas que vêm sobre você, sobre mim, que não é natural. Você entende, tem hora que você olha e diz, da onde veio essa luta, como aconteceu? Eu não fiz isso, mas a luta vem. No texto em destaque de 2 Crônicas, encontramos o rei Josafá humilhando-se diante de Deus com jejum e oração. Entretanto, ele demonstra que reconhece que não tinha força para vencer os seus inimigos em batalha. A primeira coisa que eu preciso entender, sendo um adorador, eu não tenho força, eu não sou capaz, eu não sou a pessoa que sou potente, eu só sou alguma coisa porque Cristo está em mim. Eu preciso entender, o mês de maio está começando, você vai enfrentar lutas adversas, as lutas vão chegar, vão bater a tua porta, e não é porque você é bonitinho, ou porque você é feio, não é porque você fez tudo certo, ou porque você fez tudo errado, é porque o Senhor quer te ensinar, que você precisa depender dEle. Você precisa ter uma vida constante de oração, de busca, e as lutas vão te trazer essas situações. Pastor, o que o senhor quer dizer isso? Então vamos lá para Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27, vai dizer o quê? Sobre o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e sobre o homem que construiu sobre a areia. Eu te pergunto, a luta veio porque aquele homem construiu sobre a rocha, não veio luta nenhuma sobre ele? Veio. E o que construiu sobre a areia, veio luta sobre ele? Veio. Agora, o que é melhor? Abra aí comigo, por favor. Mateus 7, 24, para que você entenda melhor. Eu te pergunto, olha a luta que um passou e que o outro passou. Deus mediu a luta, por consequência a obediência, ou as lutas são as mesmas? Olha aí, vamos verificar, Mateus 7, 24. Então direi abertamente, nunca vos conheci. É isso mesmo? 7:24. Vamos lá. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as praticas, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre, verso 25. Olha o que diz. E desceu a chuva, presta atenção, sobre o homem que construiu a casa sobre a rocha. O que desceu? Chuva. Correram o quê? Os rios. Assopraram o quê? Os ventos. Combateram aquela casa. E ela não, porque estava edificada sobre a rocha. Agora vamos lá para o verso já 27, por favor. Olha a luta do imprudente. Desceu o que sobre ele? Correram sobre ele o quê? Assopraram sobre ele o quê? Correram e combateram contra aquela casa, sim ou não? Eu pergunto, a luta do ímpio e a luta do crente é diferente? Não, a mesma. Mas aonde está a diferença? Na sua adoração e no que você constrói diante de Deus, porque um construiu na rocha, o outro construiu na areia. O que construiu na rocha, a luta, Deus está dizendo a você e a mim, a luta pode vir, mas se você está sobre a rocha, a sua casa não vai cair. A sua casa não vai ser desmoronada. Pastor, o senhor não está entendendo. É muita luta. Não interessa a luta que você está passando. Interessa é o Deus que você está adorando. E aonde você construiu a sua casa não vai cair. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Agora aquele pastor que parece que está tudo bem. Eu faço tudo certo, mas aquele que faz tudo errado parece que dá certo. Mas quando a luta vier sobre ele, o que vai acontecer com aquela casa? Vai cair. E eu te pergunto, você quer ficar preocupado com que ele vive temporário ou com que ele vai viver eterno?
Porque você quer viver o temporário ou você quer viver o eterno? O eterno, a casa daquele homem que estava sobre a rocha não caiu, porque ele era um adorador e entendeu aonde ele construiu a casa. Ele precisou cavar, ele precisou saber a medida certa, ele precisou usar o cimento certo. Você tem que saber as dimensões daquilo que Deus tem para a sua vida, porque vem a luta que vier, ninguém vai impedir o que Deus tem para você, porque você é um adorador. Agora aquele que você viu e aparentemente está tudo dando legal, parece que está tudo indo muito bem, uma hora aquela casa vai cair. O que era aparente vai cair. Mas veja que Josafá vai nos dar esse exemplo, ao saber das nações inimigas que vinham para destruí-lo, ele se pôs e teve confiança em Deus e não no seu grande exército. Sabe qual é o nosso problema? Quando nós enfrentamos as nossas adversidades, nós colocamos confiança nas nossas coisas, na nossa capacidade, não em Deus. E aqui Josafá está nos dando um exemplo. Ele não confiou no seu exército, ele confiou no Senhor para vencer a batalha. Esse homem tinha algo precioso em seu coração, que transformou a situação aparente de perca em ganho. Ele tinha fé, por isso ele disse no verso 12, olha o verso 12 de 2 Crônicas, capítulo 20. Os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão postos em ti. Aonde você está botando os seus olhos? Aonde você está botando os seus olhos? 2 Crônicas 20, verso 12, Caio, por favor. Ele está botando os olhos dele no Senhor. Ele venceu uma batalha sem usar uma arma humana. Ele venceu através do louvor. Ele colocou os levitas à frente, dos soldados. Não foram os soldados que foram para frente. Quem foi para frente? Os levitas. Muitas vezes a gente quer usar as nossas armas. Nós botamos os nossos soldados, as nossas armas, a nossa capacidade. E você está dizendo, eu vou vencer, eu vou chegar lá. E Deus está dizendo, ei, está tudo errado. Escuta a orientação. Tira os soldados da frente. E põe os levitas. Põe os adoradores. Põe o seu louvor na frente. Porque você está demonstrando que você não vai vencer com as suas armas, você vai vencer com as minhas armas. As minhas armas vão te levar no destino certo, a qual o meu nome vai ser glorificado. É nesse ato de fé que podemos contemplar o agir de Deus, que em uma forma poderosa confundiu o exército inimigo, levando-os a uma autodestruição. Quem brigou? Quem colocou a mão na guerra? Josafá? Porque o Senhor disse a ele, nessa peleja não tereis que ficai o quê? Quieto, e vede o livramento do Senhor. Enquanto eles adoravam, o Senhor trabalhava. Enquanto eles adoravam, o Senhor guerreava. E a Bíblia vai dizer que o Senhor botou emboscada entre eles. E o que aconteceu entre eles? Eles se destruíram. Eu quero declarar hoje, todos os inimigos da tua alma, todos os inimigos da tua vida, se você aprender a confiar em Deus, não é você que vai lutar, o Senhor está lutando por você. O Senhor está colocando uma adoração real sobre os seus lábios, para que você entenda que é Ele que está pelejando em favor da tua vida. Eu quero declarar que Ele está indo adiante de você, e enquanto você adora, Ele cuida daquilo que você precisa, porque você é um real adorador, você está exaltando a Ele, justamente porque você confia nele. Então a adoração a Deus em meio às lutas, vem nos trazer alguns significados importantes. A atitude de louvar a Deus deve ser sempre constante em nossa vida, não é uma escolha, tem que ser constante. Nós devemos, pois, louvar a Deus antes, durante e depois das dificuldades. Eu não louvo a Deus porque eu estou passando dificuldade, eu louvo a Deus porque eu sempre vou honrar o meu Deus. Eu não vou honrar a Deus porque a luta chegou, eu não vou honrar a Deus porque eu sou bom, eu vou honrar a Deus porque eu preciso entender que Ele merece honra, glória e adoração. Por que nós temos um culto? Por que você veio ao culto? Por que você está no culto? Por que você vem no culto quarta? Por que você vem no culto terça? Por que você vem no culto sábado de manhã? No culto jovem, da escola bíblica? Não é porque você é capaz, porque se você fosse capaz, desculpe, irmão, você tinha ficado em casa e estava cuidando da sua vida. Muitos de nós aqui somos orgulhosos. Muitos de nós aqui, muitas vezes achamos que somos capazes, mas nós queremos botar os nossos soldados na frente e dizer, eu vou vencer, eu sou capaz. E você esquece que você não tem força nenhuma, eu não tenho força nenhuma. Quem luta por você é o Senhor.
Quem batalha por você é o Senhor. Quem está guerreando por você é o Senhor. Deixa eu lhe falar uma coisa: Deus está te desarmando para armar o louvor que Ele precisa colocar nos teus lábios. Ele está te ensinando, sabe por que muitas coisas saíram da tua vida? Sabe por que muitas coisas você não está vendo mais em você, que você achava que tinha potencial? Porque eu estou te ensinando a depender de mim. Por isso que no meio do deserto, o povo ficou 40 anos. Você quer ficar 40 anos dando volta? Até perder tudo. E entender que é no meio da adoração que o meu nome vai ser glorificado? Ou você quer entender e dizer: Senhor, me ensina a ser um adorador, independente da circunstância. Um fato marcante do louvor durante a tribulação foi a espetacular libertação de Paulo e Silas, quando perseguido e preso, puderam louvar a Deus dentro daquela cadeia. Encontramos também Moisés, que confiou no Senhor e obedeceu-lhe e pôs-lhe a ouvir a Deus, e o estrondoso barulho do milagre do mar se abrindo. Moisés estava encurralado, os inimigos atrás, montanhas de um lado e do outro. Se eles subissem, o exército inimigo matava, e Deus coloca o mar na sua frente. Se ele volta, ele era morto. Se ele sobe as montanhas, ele era morto, e na sua frente tinha o mar. E Moisés clama a Deus, e ao clamar a Deus, Deus diz: o que tu tens na tua mão? Gente, não era a vara que fazia milagre, só foi um teste de fé, de adoração. Eu fico imaginando Moisés olhando para aqueles 600 mil pessoas, olhando para ele, esperando um sinal, e ele vai lá e pega a vara, e diz: confia no Senhor teu Deus, Ele é conosco. E Moisés, quando toca no mar, a Bíblia diz que 2 paredes de água se formam, e o melhor, fica a terra seca. E o Senhor faz com que o exército de Israel passe em terra seca, e quando chega do outro lado, a Bíblia vai dizer que Miriam louva o nome do Senhor. E aí, um especialista, um estudioso lá, mas incrédulo, estava lá, até lá no Jô Soares, eu lembro como hoje, e tinha um teólogo, e aí o estudioso lá, dizendo que, falando sobre o Mar Vermelho, e aí o outro incrédulo virou e disse assim: ó, mas como? Eu fiquei sabendo que o Mar Vermelho, ele fica baixinho, qualquer iria passar ali e não iria morrer ali, jamais iria morrer ali. É lógico que Deus pôde fazer aquele povo passar. Aí o estudioso de teologia virou e disse: ok, se você está dizendo que o povo poderia passar naquela terra e chegar do outro lado, eu até louvo a Deus pela sua vida, por esse entendimento, porque como eles passaram em terra seca? Ah não, mas é porque tem um fenômeno, igual lá em Pernambuco, que a maré abre e fica a areia exposta. Tudo bem, ok, perfeita a sua ideia. Então me comprova como que o exército de Faraó morreu afogado. Se o exército passou em terra seca e você acha que era um fenômeno, me explica como que o exército de Faraó morreu afogado na areia então. O problema, irmão, é que muitas vezes a gente não tem a resposta certa para os momentos das nossas lutas. E as nossas lutas vêm e nos confrontam. Encontramos aqui, durante as tribulações, guerras, perseguições ou dificuldade de ordem material, emocional, física, cantar pode parecer um contrassenso, mas quando se está cheio do Espírito Santo, o louvor flui, produzindo uma paz, uma segurança tão grande, que gera uma fé necessária para esperarmos a resposta de Deus. Quando você adora, quando você exalta, e quando você busca a Deus, já viu que tem gente que está passando por lutas tremendas, mas a pessoa está com tanta confiança, que tem hora que até nós crentes olhamos e dizemos: como que essa pessoa suporta? Mas é porque dentro dela tem uma adoração, dentro dela
ela implantou um sistema de adoração em Deus. Por isso o louvor nas batalhas vence. O profeta Abacuque disse que a alegria do Senhor, mesmo que tudo lhe faltasse, ele era especialista nisso. O pão pode acabar, a videira pode, as coisas podem acabar, mas eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Tudo se foi, mas o Deus da minha salvação é a minha resposta. Jó teve uma fé especial, uma fé que o pôs e fez suportar aquele duro momento de perca sem blasfemar ou murmurar contra Deus. Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu ainda o glorificarei. Esse cântico representa a superação de homens e mulheres de Deus, que em alguns momentos de extrema dificuldade, creram sem duvidar, e obedeceram à voz de Deus através do louvor, e puderam expressar todo o contentamento, por terem recebido a vitória das mãos de Deus, sobre as lutas que eles enfrentaram. Eu preciso entender que, como crente no Senhor Jesus, a nossa vida tem a ser um constante louvor. Eu não louvo porque eu estou aqui na igreja, eu louvo porque eu sou um adorador, e aonde eu estiver, a adoração vai estar nos meus lábios. Eu preciso aprender que quando eu sair daqui, eu posso colocar um louvor. Outro dia eu falei: gente, sai daqui, põe aquele louvorzão lá no seu carro, faça com que todos entendam que você é feliz, porque muitas vezes a gente se cala por causa do mundo, jovens aí principalmente, quantos questionam: você é quadrado, você é antiquado, olha, você não tem jeito, você está lá na igreja, lá não pode isso, lá não pode aquilo, lá não pode, vem cá quem disse que não pode, gente. Eu não sou feliz. Eu cheguei na casa de um tio, e chegou lá na casa do tio, meu tio: vem cá, e eles fazem isso de propósito. Uma cervejinha, já deixei geladinha para você. Eu disse: muito obrigado. Daqui a pouco ele disse: não, vamos fazer o seguinte, eu entendo, você é pastor, você não vai beber, eu deixei já um vinho. Eu imaginei: pastor bebe vinho, um vinho você vai beber. E ele falou isso na frente de todo mundo. Eu só botei a mão no peito dele e disse: tio, eu sou muito grato a Deus pela sua vida, mas vocês precisam beber para ser feliz. E eu queria dizer para o senhor: eu não preciso ter algo que me alegra, eu já tenho o que me alegra. Eu queria dizer para o senhor: quando o senhor conhecer Jesus de Nazaré, o senhor vai ver que o senhor é escravo dessa situação. Vocês, para festejar, tem que ter bebida, tem que ter coisas que não agradam ao Senhor. Mas eu queria dizer para o senhor: eu não faço festa hoje. A minha festa é todos os dias quando eu acordo, porque eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Aí ele: ok, desculpe. Eu falei: olha, por isso que muitas vezes o senhor ainda tem as suas depressões, e os seus afagos estão nesses problemas. O senhor aqui consegue desabafar, o senhor consegue ser feliz. Mas eu queria dizer para o senhor: tio, o senhor ainda vai ter um encontro real com aquele que é a verdadeira felicidade. E não vai te dar felicidade quando você tem festa. Você já vai ser uma festa ambulante, aonde você chegar. Nunca mais ele me ofereceu nada. E toda reunião de família que a gente chegava, ele dizia: nós temos um pastor na família, vamos orar? Vamos pedir a Deus? O meu testemunho de adoração contagia os outros. As pessoas hoje estão carentes, frustradas, as pessoas hoje estão vazias, porque muitas vezes não enxerga nem em nós o motivo da adoração. Muitas vezes no nosso trabalho nós somos o primeiro a reclamar, nós somos o primeiro a falar coisas difíceis, nós somos os primeiros a murmurar, em vez de dizer: vai dar certo, o Senhor é conosco, o Senhor é na nossa vida. Eu já levantei o meu altar de adoração, e se eu levantei o meu altar de adoração, eu só vou agora colocar o meu sacrifício,
porque o altar já está de pé. Eu não vou levantar, eu já levantei o meu altar, e eu vim trazer o meu sacrifício hoje, de adoração, àquele que é Senhor da minha vida. Hoje eu não vim ouvir a equipe de louvor, hoje eu não vim ouvir uma pregação, hoje eu vim participar de um culto, em homenagem àquele que é Senhor da minha vida, aquele que é a essência, aquele que é a minha promessa, aquele que é a minha alegria, aquele que é o meu baluarte, aquele que é o meu sustentáculo, aquele que é a minha força, aquele que é a minha capacidade, aquele que é a minha verdadeira alegria. Ei, eu não tenho mais poço, eu não tenho mais aqui um poço. Poço é quando se cava e tem limitação de água. Quem morou no interior sabe, que frequenta o interior sabe o que eu estou falando. Quando você cava um poço, ali vai dar 20 litros de água, ali vai dar 10 litros de água, ali vai dar 5 litros de água, ali vai dar 30 litros de água por dia. E quando você busca aquela água ali, e você tira daquele poço, aquele poço seca. E aí por que ele vira para aquela mulher de João capítulo 4 e diz: ei, você veio no poço, mas eu vou fazer de você uma fonte. Você veio buscar água onde vai perecer, e daqui a pouco você tem sede, mas eu vim trazer uma água para você, que você jamais terá sede. Aí ela vira e diz: mas eu não estou vendo o senhor com nada, o senhor não tem corda, o senhor não tem balde. Ele diz: não é de fora, é de dentro, porque do teu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Deus não está cavando o poço, Deus está virando você de cabeça para baixo e fazendo de você uma fonte inesgotável. Oh, Kabashai. Você não vai ter só para você. O que Deus vai fazer em você vai alimentar os outros. Todos que chegaram perto de você, vai ter água para você oferecer, vai ter alimento para você oferecer, vai ter alimento para dar para o vizinho, para o próximo, para o parente, porque não vai esgotar. Talvez tem gente que está dizendo: pastor, o que está em mim está acabando. Não vai acabar. Ei, aquela mulher lá de 2 Reis vai falar daquela não tinha ali o azeite, ela achou que não tinha, e o profeta perguntou: o que tu tens em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. O que ela tinha em casa? Uma botija de azeite. O importante é que você entenda que o que você tem é pouco, mas o que Ele tem para te oferecer é muito mais, porque Ele vai usar o que você tem para fazer multiplicar o que tem na sua vida, para que você entenda que é dele que você depende. A Bíblia vai dizer, encerrando, que cheia todas as vasilhas, cheia todas as vasilhas. O que acontece com o azeite? Oi, o que acontece com o azeite? O azeite parou. Por que a Bíblia não vai dizer que encerrou? Por que não vai dizer que esgotou? Porque nós esquecemos de onde nós bebemos. A fonte de onde tem vindo o milagre para a tua vida não é uma coisa diária, é uma coisa eterna. Por que o azeite parou e não encerrou? Porque se ela precisasse, lá tinha suficiente para alcançá-la muito mais do que ela precisava. Agora, porém, não desperdiçou, porque a Bíblia não vai dizer transbordou o azeite, mas cheia todas as vasilhas, o azeite parou. Deus está dizendo: ei, sabe da fonte onde você tem bebido? Sabe da onde você tem buscado? Sabe o mesmo Deus de resposta que tem para a tua vida? A torneira pode até ter fechado, mas não parou. Porque se você entende de onde você pode beber, e você é um adorador, e hoje tem vaso aqui para que eu possa encher, eu quero dizer, a torneira vai se abrir hoje, vai encher os vasos que me adoram em espírito e em verdade. A mulher de João 4,
larga o vaso, o cântaro de barro, mas ela é cheia. O vaso de barro não se enche de água. A Bíblia não vai me dizer que ela volta para a cidade com um cântaro cheio, mas me diz que ela foi cheia para a cidade. É, no entanto, que ela já sai dali se tornando uma evangelista. Quem sabe, você nem enxergava ainda, e você está dizendo: pastor, meu azeite está acabando. Deus está dizendo: é hoje que eu estou disponível para abrir a torneira e encher tuas vasilhas, e encher você de tal forma que você vai entender que o que vai fluir aí é muito maior do que o que você espera. Última coisa, quantos anos aquela mulher tinha? Porque se ela perdeu o seu marido, e aí os credores chegaram lá, você acha que Deus deu para ela, só para ela pagar a dívida? É, no entanto, que a Bíblia vai dizer que ela foi, vendeu o azeite, pagou a dívida e viveu do quê? Do resto. Segundo os historiadores, aquela mulher tinha em média 40 anos. Vamos colocar que aquela mulher viveu mais 30. O resto de Deus simplesmente tomou conta da vida dela. Credores não chegaram lá mais. Os problemas, ela entendeu que Deus pode ter levado o marido, mas não levou o rei dos reis da sua vida. Deus pode ter levado o marido, mas não levou a essência da sua casa. Tem coisa que pode ter acontecido na tua vida e pode ter até te frustrado, mas a essência da adoração ainda continua de pé, para que você o adore em meio às lutas, para que você o exalte em meio às adversidades, e você entenda que cada vez que você vem aqui, ou até na sua casa, que você levanta a sua adoração, Deus vai desbaratar os teus inimigos. É entre eles, você não vai precisar colocar a mão, é você que vai adorar, e enquanto você adora, os teus inimigos vão se matar um entre os outros, e quando você precisar de mais essência, Ele está dizendo: eu tenho a torneira, talvez está fechada, mas se clamar, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que você não sabe, ou seja, que você ainda não viveu, mas vai viver, os milagres de Deus sobre a tua vida. Eu pergunto, tem adorador aqui esta manhã? Os adoradores chegaram aqui para homenagear aquele que é Senhor da sua vida. O problema é que a gente fica tenso, olhando para as nossas adversidades. Será não? Eu vim adorar o meu Deus. Salmo 150, eu encerro novamente. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no seu firmamento do seu poder, louvai-o pelos atos poderosos. Louvai-o. Louvai-o, 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 louvai-o. Talvez você não tenha força, dá um glória a Deus, dá um aleluia, diga: Deus, Tu és bom. Eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Isso não vai impedir com que eu Te adore. Senhor, eu me ponho de pé, assim como Josafá se pôs, porque o Senhor vai reverter o quadro da minha história. Fique de pé em nome de Jesus. Tem uma canção que diz: está chorando? Louve. Está sofrendo? Louve. Eu não sei qual é o seu motivo, mas você não pode botar o problema na frente da adoração. Você tem que acreditar que é Ele que te põe de pé e faz você adorá-lo. Que você hoje misture a sua adoração com oração, com jejum, com consagração, com determinação em Deus, crendo que Ele é o Deus que trabalha em teu favor.
Está sofrendo? Louve. Está enfrentando as adversidades? Louve. Não tem resposta? Louve. Não sabe o que fazer? Louve. As portas se fecharam? Louve. Aconteceu uma adversidade, pastor, não é nem adversidade, é um tsunami. Louve. Eu não posso deixar o inimigo roubar a minha adoração. Eu não posso deixar as circunstâncias roubarem o meu louvor. Se Deus está falando contigo e você precisa hoje agir, eu quero convidar você, sai do seu lugar enquanto a equipe de louvor está ministrando. Eu quero orar por você, para que Deus te dê força, para você adorar em meio a qualquer situação da tua vida. Eu não sei o que você está enfrentando, mas sei que a adoração vai voltar para os teus lábios. Salmo 126. Eles estavam como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso. E os nossos lábios de adoração. Se você só está na dimensão do sonho, eu quero dizer que Deus já vai começar a trazer o riso, para trazer a adoração verdadeira que precisa na tua vida. Adore. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o quero te dar 1 minuto para você adorá-lo, adorá-lo do seu jeito. Eu quero que você o adore, que você expresse, abra os seus lábios e declare, abre. Ei, se for aplaudindo, se for assoviando, se for dando glória a Deus, mas diga: Senhor, eu preciso te adorar, eu preciso tirar, meu Deus, esse sentimento de morte, de perca. Eu preciso tirar esse sentimento de depressão, de derrota dos meus lábios. Eu preciso entender que o Senhor é minha força. Eu preciso compreender que o Senhor é quem me sustenta. Os teus lábios, os meus lábios precisam adorar o teu nome, Senhor. Pai, não é aquilo que eu passei, que eu enfrentei, que vai matar o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Senhor, eu preciso viver o sobrenatural do Senhor sobre a minha história. Eu preciso
preciso, Senhor, viver o que o Senhor tem comigo. Eu preciso, Senhor, viver o que o Senhor tem na minha vida. Eu preciso, Senhor, adorá-lo, 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 independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente daquilo que eu estou passando. Eu não vou adorá-lo só porque o Senhor fez. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. E eu preciso te adorar, te adorar. Simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, eu não vou mudar do Será que você pode dar um brado de glória a Deus aí? Será que você pode dizer: Deus, obrigado. O Senhor já venceu por nós. O Senhor não vai vencer, o Senhor já venceu. O Senhor já venceu pela minha vida, o Senhor já venceu pela minha casa. O Senhor já venceu, o Senhor já venceu, o Senhor já venceu. O Senhor não vai vencer, o Senhor já venceu. O Senhor já venceu, o Senhor já venceu. E eu não vou deixar de te adorar, Senhor. Eu não vou deixar de te adorar. Eu não vou deixar de te adorar a cada dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, pelos teus ensinamentos para a nossa vida a cada dia. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, 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 Senhor. Aleluia. Pega o seu cálice. Pega o seu pão. Eu pergunto, todos já pegaram o seu cálice? Tem alguém que ainda não pegou? Levante a mão. Diáconos, pastores, já aqui à frente, rapidinho. Quem ainda falta? Tem mais uma pessoa que está faltando? Traz um para mim, por favor. Isso. Obrigado. Temos uma aliança em Cristo Jesus. Vamos trocar o cálice. Vamos consagrar os elementos da ceia. Pai, aqui estão os elementos da ceia. Esse suco de uva e esse pão, que representam, meu Deus, o teu corpo, que foi moído na cruz. E o sangue, que representa a vida que um corpo precisa. Pai, o Senhor disse que em memória, nós deveríamos fazer isso. Esse momento de ceia, para lembrarmos da sua morte, mas acima de tudo da sua ressurreição. Meu Deus, o interessante é que o pão a gente parte, que é feito pelo homem, mas o suco de uva é dado por ti, é o Senhor que gera. E o que o Senhor gera, a gente não parte, porque representa a essência de Cristo. Então, Pai, o corpo foi partido, mas a presença do Espírito é completa sobre a nossa vida. Então, Pai, que ao comermos desse pão daqui a pouco e ao bebermos desse cálice, possamos lembrar da tua morte, mas que a vida de Deus entre nós, que o motivo de adoração esteja nos nossos lábios. Por isso, Pai, consagramos esses elementos ao Senhor,
em nome de Jesus. Pegue o pão. A Bíblia vai dizer que de semelhante modo ele pegou o pão, partiu, deu aos seus discípulos e disse: comei todos vós, este é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória de Cristo Jesus. Comamos do pão. Pai, obrigado, Pai, por esta manhã, Pai. Te louvamos, Deus, por compartilhar, Pai, do teu corpo, Pai. Obrigado, Cristo, por fazer de nós teu filho, Pai. Seu filho amado, Deus, nesta manhã, Senhor Deus. Que possamos entender, Pai, o verdadeiro significado, Pai, que estamos aqui presente, Pai. Pai, obrigado por tudo que tem feito. E obrigado por tudo que há de fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. De semelhante modo, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, nós vamos beber do cálice. Mas antes, troque com 2, 3 pessoas que estão ao seu lado. Só diga aqui, ó, nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Igreja do Senhor, nós temos uma aliança eterna, e essa aliança é no sangue de Jesus, o sangue que nos garante a vitória, o sangue que nos traz vida. Então ele diz: de semelhante modo, tomai do cálice da nova e eterna aliança. E se de algum de vós tem alguma enfermidade, pode ser curado hoje. Eu quero declarar cura sobre o teu corpo, cura e vida sobre a tua vida, em nome de Jesus. Tomamos do cálice. Aleluia, aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor, aquele que está vivo e vive entre nós todos os dias? Aleluia. Oh, arabaxo de cantarabás, alabaxo, alabaxeria, alabá. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu por nós, pelos nossos pecados, Deus. Obrigado, Jesus, por estar presente em nós todos os dias da nossa vida. Obrigado por derramar o seu sangue na cruz do Calvário, por mim e por nós, Senhor. Muito obrigado, Pai, por estar aqui, Senhor, te adorando em espírito e em verdade. Obrigado por cada um, Senhor, que saiu dos seus lares para estar aqui, Senhor. Oh Deus, te adorando, Senhor, de todo o seu coração. Muito obrigado. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.
pode aplaudir ao Senhor?